Enquanto isso, nos Estados Unidos, um ilustrador e naturalista de nome Ernest Thompson Seton criava um programa recreativo para jovens e crianças, que se baseava na vida ao ar livre de acordo com os nativos americanos e sua cultura. O programa se chamava Woodcraft Indians, e cada grupo que se formava era chamado de tribo. A primeira tribo fora fundada em Connecticut em 1902. Em 1906, Seton viajou até a Inglaterra, à procura de interessados em seu programa. Lá se encontrou com Baden-Powell e lhe presenteou uma cópia do seu livro. Baden-Powell também lhe apresentou suas ideias, que dizia ter muito em comum com o objetivo do programa de Seton. O programa de Seton, junto com a experiência cultural e militar que Baden-Powell adquiriu em suas viagens pela Índia e África, influenciaram muito na elaboração de suas ideias. Porém, enquanto o programa de Seton era puramente recreativo, Powell queria criar algo também educativo. Assim, em agosto de 1907, o herói de guerra britânico reúne 22 meninos para realizar um acampamento experimental, para testar suas ideias. Não só o programa do acampamento era inusitado, como também a composição do grupo, já que tanto meninos abastados de escolas particulares quanto filhos da classe operária foram convidados a fazer parte do acampamento. Algo extremamente incomum para a época, mas que se tornaria um dos pilares do que Baden-Powell estava desenvolvendo. O acampamento ocorre então na ilha de Brownsea, numa parte da mesma onde os meninos não pudessem ver a parte edificada do continente, dando então a impressão de isolamento no meio selvagem. Na ilha, os jovens foram separados no que foi chamado de patrulhas, que receberam os nomes de animais: Wolves, Bulls, Curlews e Ravens. Cada patrulha tinha um líder, que recebera uma bandeira com a imagem do animal de sua patrulha e era inteiramente responsável pelo comportamento e comprometimento dos membros de sua patrulha. Cada membro também recebera uma pequena flor de lis de bronze, que deveria ser colocada em seus casacos. E depois de passar por alguns testes, como nós e técnicas de rastreamento, recebiam também um outro distintivo, onde estava escrito Be Prepared, esteja preparado, ou como foi adaptado para o português no Brasil, sempre alerta, que deveria ser posicionado logo abaixo da flor de lis. O acampamento durou 8 dias, onde em cada dia as atividades eram direcionadas a um tema de aprendizado, como técnicas de reconhecimento e exploração, técnicas de acampamento, de vida da selva, de observação, primeiros socorros, patriotismo e cavalheirismo, que abrangia honra, coragem, código dos cavaleiros, altruísmo, caridade e a obrigação de fazer todo dia uma boa ação. O último dia de acampamento foi destinado a jogos recreativos de todos os tipos. O acampamento de Brownsea havia sido um sucesso e foi o último ingrediente, junto com sua experiência enquanto oficial de reconhecimento e exploração pela África e Índia, e somadas a algumas das ideias de Seton, para que em 1908 Baden-Powell publicasse sua obra Scouting for Boys, traduzido para o português como Escotismo para Rapazes. O livro fora dividido e publicado em 6 fascículos, e foi um enorme sucesso. Num formato de guia e até mesmo um manual, Baden-Powell tratava dos mais diversos assuntos, desde como montar um acampamento até ideias excêntricas sobre como analisar a personalidade de uma pessoa de acordo com a forma como ela pisa. Com exceção de alguns absurdos como esse, o livro era de grande valia para os jovens, estimulando o cavalheirismo, a educação, a vida ao ar livre e em sociedade.
Ensinava técnicas de sobrevivência em locais inóspitos e também toda a tradição e funcionamento de uma tropa escoteira. Ele explica no livro que uma tropa escoteira é dividida em patrulhas. Cada patrulha possui um líder e um sublíder, respectivamente monitor e submonitor. Cada patrulha possui sua própria personalidade coletiva, autonomia e tradição, o que estimulava assim a vida em equipe dos jovens. Guiando a tropa escoteira, um ou mais adultos chamados de chefes escoteiros auxiliam os jovens em seu desenvolvimento. Em um trecho do livro, ele diz que o escoteiro nunca é pegado de surpresa. Ele está sempre preparado para todo e qualquer problema que surja. Daí o lema, Be Prepared, esteja preparado, que foi adaptado para o português como Sempre Alerta. Na verdade, Baden-Powell tratava o escotismo no livro como algo que sempre existiu. E isso talvez tenha também contribuído para que, de forma espontânea e rápida, vários jovens por toda a Inglaterra começassem a se organizar em grupos para experimentar as ideias que o herói de guerra apresentava em sua publicação. Estava para acontecer algo que provavelmente Baden-Powell jamais poderia imaginar. Inicialmente, Baden-Powell tinha concebido o livro para servir como auxílio, ou até uma forma de programa para que organizações que lidavam com jovens pudessem fazer uso. Porém, não foi esse o efeito que ele gerou, e o número de tropas escoteiras que surgiam por toda a parte foi tão grande que pouco tempo depois Robert foi obrigado a abrir um escritório para tratar de assuntos escoteiros, que não paravam de chegar até ele. Não só na Inglaterra, mas em várias outras partes do mundo o fenômeno acontecia. Com sucesso no estrangeiro, o escotismo para rapazes foi traduzido para praticamente todos os idiomas, e grupos escoteiros começaram a se formar em todas as partes do mundo. Chegando também nos Estados Unidos em 1910, onde o próprio Ernest Seton ajudou a fundar o Boy Scouts of America. Nesse mesmo ano, oficiais brasileiros da Marinha de Guerra estavam a serviço na Inglaterra e puderam acompanhar e se impressionar com o surgimento do escotismo, trazendo para o Brasil então, a bordo do encouraçado Minas Gerais, exemplares do escotismo para rapazes, uniformes e lenços escoteiros. Fundaram então naquele ano o Boy Scouts do Brasil. Através de seu livro, Baden-Powell havia criado um gigantesco movimento mundial de jovens. Algo que não foi gradativo, e sim praticamente da noite para o dia. O escotismo para rapazes se tornou um dos livros mais vendidos no mundo no século XX, perdendo somente para a Bíblia, o Corão e o Livro Vermelho de Mao. Era fundado então, de forma estranhamente natural e rápida, o movimento escoteiro. Ainda em 1910, com 53 anos, a pedido do rei, Baden-Powell se aposenta como militar para se dedicar unicamente ao movimento mundial que ele involuntariamente havia criado. Ele viaja por todo o mundo para ajudar a organizar, encorajar e inspirar o escotismo em todos os países. Durante a Primeira Guerra Mundial, escoteiros patrulhavam a costa britânica como observadores. E alguns documentos sugerem que Baden-Powell desejava treinar os rapazes com mais de 15 anos com rifles, para que eles se tornassem a última linha de defesa no caso de uma invasão.
Projeto esse que não foi aprovado pelo Comitê de Guerra, mas que dizem ter servido de inspiração para criar a Tropa Sênior, ou seja, uma tropa escoteira para rapazes com mais de 15 anos, já que o jovem sai da tropa escoteira ao completar essa idade. Em 1920 acontece em Londres o primeiro Jamboree Mundial, que é o encontro de escoteiros de todo o mundo. Estavam presentes no evento escoteiros de 33 países e Baden-Powell é aclamado por unanimidade como o escoteiro-chefe mundial. Nesse ano, Robert também compra o Gilwell Park, para se tornar um centro internacional de treinamento de líderes escoteiros. E é fundado também o Escritório Mundial do Escotismo, ajudando a organizar o movimento por todo o planeta. Em 1922, o escotismo já contava com mais de 1 milhão de membros de acordo com o primeiro censo escoteiro realizado em 31 países. De herói de guerra a chefe escoteiro mundial, Baden-Powell viu sua fama se espalhar por todo o mundo. Continuava escrevendo livros e guias para o escotismo e sua dedicação não tinha fim. No terceiro Jamboree Mundial, o reconhecimento chega na forma de um título de nobreza. O rei George V o eleva a barão, passando a ser conhecido então como Lord Baden-Powell of Gilwell. O chefe escoteiro mundial recebeu ainda várias outras condecorações e honrarias por todo o mundo durante sua vida.